Fala galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e vamos falar sobre força resultante hoje, ok? Então, força resultante. Quando a gente fala de força, a gente quer caracterizar como que ela surge, na interação com quem e tudo mais. Então, começamos a falar sobre força resultante e entendemos que a força resultante ela não existe. Não existe essa força. Essa força ela só é, como a gente fala, é o resultado da ação de todas as outras. Por isso eu coloquei assim, ó, é uma força fictícia. Fictícia porque ela não existe. Ela não é uma força que está no corpo. Significa que se eu somar todas as forças que atuam no corpo, somei todas elas vetorialmente, encontrei um único vetor que representasse todas elas, com módulo, direção e sentido. Então significa que se eu somei todas elas, eu tirasse todas aquelas forças e colocasse só uma naquela direção, naquele sentido e com aquela intensidade, eu teria a mesma ação de todas juntas. E essa força fictícia, se eu colocasse, entenderam? Então essa força é que seria a força resultante, ok? Entendido isso? Então o que é a força resultante? É uma força fictícia e que ela se dá pela soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. Então se eu somar vetorialmente todas as forças que ali atuam, aí eu tenho a força resultante. Então, eu resolvo tirar todas as forças que estão atuando e colocar uma só que cause o mesmo efeito de todas juntas. Seria essa a minha força resultante. Mas ela não existe, ela se dá pela soma das outras, ok? Então, ó, colocamos a expressão força resultante vetorial. Então, vetor da força resultante é igual à soma dos vetores de todas as forças. Vetor força 1 mais vetor força 2 mais vetor força 3 mais vetor força 4 mais vetor quantos existirem, ok? Quando a gente tem essa setinha em cima, significa que é um vetor, certo, gente? Resumindo, a força resultante, o vetor força resultante, é igual ao somatório de todas as forças, do vetor de todas as forças. Então, esse símbolo significa somatório, ou seja, da soma vetorial de todas as forças. Beleza? Então não se assustem aí quando vocês verem esse símbolo, que ele significa somatório, ok? Beleza até aí? Então, ó, força resultante, ela não existe, ela é fictícia. Ela é a soma de todas as outras juntas que a gente vai determinar como se fosse uma só, e essa nós chamamos de resultante. Coloquei alguns exemplos para a gente analisar. Por exemplo aqui, ó, determine a força resultante nos seguintes casos. Tem força resultante aqui? Tem se eu somar essas duas forças. Então essas forças estão atuando na mesma direção e no mesmo sentido. Então a minha força resultante vai ser um vetor com a mesma direção e o mesmo sentido e somado os seus tamanhos. Eu acho que poderia ser até um pouquinho maior, certo? E somando, então a minha força resultante, o módulo seria 10 mais 5. Vocês perceberam que agora eu não coloquei a setinha em cima? Porque agora eu falei o módulo. Então a minha força resultante nesse caso tem módulo de 15 newton. Porque imaginem duas pessoas puxando essa caixa, esse bloco, para o mesmo lado. Uma com força de 10 newton, outra com 5. Somando as duas deu 15 newton, ok? Agora, e se fosse sentidos opostos? Eu teria que fazer a soma vetorial. Pego esse vetor, coloco o outro em cima e vejo o que me sobrou. Me sobrou um pedacinho para cá, ó. Essa aqui é minha força resultante. Para lá. Qual é o módulo da força resultante? O módulo vai ser 8 menos 5. Por que agora ficou negativo? Porque um está num sentido e o outro em outro. Então, força resultante igual a 3 newton. Esse é o módulo da minha força resultante. Ou seja, por isso ele ficou menor que o 5 newton. Ficou menorzinho. E se elas forem perpendiculares? Então a minha força resultante aqui seria uma força, se eu transpor esse vetor para cá, ele ficaria aqui, ficaria uma força aproximadamente aqui, ó. Essa seria a minha força resultante vetorial, ok? Inclinada, beleza? E agora como que eu vou resolver isso? O módulo força resultante, Pitágoras, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ok? Então isso aqui seria a força resultante igual a raiz
de 9 mais 16, força resultante igual a 5 Newton. Ok, gente? Então, essa força resultante ela não existe. Ela não existe. Nós somamos as duas e colocamos ela. Então significa o quê? Se eu tirar essas duas e colocar só uma pequenininha para lá de 3 Newton, ela faz a mesma coisa que as outras duas juntas, nesse caso. Se eu tirar essas duas e colocar uma só para cá de 15, fez a mesma coisa. Se eu tirar essas duas e colocar uma nessa direção, nesse sentido, com 5 Newton, fez a mesma ação do que essas duas juntas. Ok? Então ela não existe. A gente soma as outras e encontra ela. Certo, gente? Então, até a próxima!